Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. Salve, salve! Central Cine Brasil no ar, programa de número 164. Toda quinta-feira a gente chega em central3.com.br, nos aplicativos de podcast, no Spotify, trazendo tudo que está rolando no cinema nacional. Esta semana a gente está gravando na quarta, 23 de outubro, para falar muito de Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A gente vai dar uma passada por algumas fitas nacionais que a gente já conseguiu pegar nos últimos dias e bater o papo também com o diretor Iberê Carvalho, que está com o seu novo longa, O Homem Cordial, na programação da mostra. A primeira exibição é exatamente na noite dessa quarta-feira, daqui a pouco, para quem... daqui a pouco pra gente que está gravando nessa quarta-feira, mas ontem... para você que ouve a partir de quinta, sessão também nessa quinta-feira, 24 de outubro, às 6h20 da tarde, no Cinearte, e no domingo às 2 da tarde, no Cinesesc, as 3 sessões de O Homem Cordial. Tudo bem, Bruno Graziano? Tardes cheias de Mostra de São Paulo. Boa tarde. Paulo Júnior, boa tarde, Iberê. A gente que esse ano conseguiu a credencial da vagabundagem, né? A credencial invejável, que por R$100 você vê quantos filmes você quiser na tarde na mostra. A gente está aproveitando muito, overdose de cinema. E hoje aqui com o Iberê a gente viu um filme que infelizmente não foi na telona do cinema, mas que eu indico com muita convicção para que assistam na tela, porque já entrou para o meu hall dos favoritos esse ano na mostra, e tem muito filme bom esse ano na mostra. Então eu queria começar com uma perguntinha já. Posso abrir? Deixa eu só apresentar antes. O Iberê é nascido em Brasília, é diretor de O Último Cine Drive-In, para quem assistiu, filme de 2015, e O Homem Cordial já passou por Gramado, inclusive rendendo um prêmio de melhor ator para o Paulo Miklos. Eu abri com Taíde, porque o Taíde também está nesse elenco de O Homem Cordial. Paulo Miklos, Taíde, a Dandara de Moraes, o Thales Cabral, muita gente boa. Um filme que traz o personagem do Paulo Miklos, o protagonista, o Aurélio Sá, que é um líder de uma banda, um vocalista de uma banda. Ele acaba aparecendo num vídeo que envolve a morte de um policial militar. Esse vídeo viraliza na internet e, a partir daí, o Aurélio precisa lidar com o tribunal do Facebook, como diria Tom Zé, e com toda a loucura da cidade grande. Agora sim, Bruno Graziano. Depois dessa introdução, agora eu tenho uma pergunta que é a minha vontade de saber se o que veio antes, né? O filme ou o título? Porque O Homem Cordial já é um tema, né? Uma síntese muito já famosa, né? No pensamento literário, pensamento intelectual brasileiro, que veio lá do nosso saudoso Sérgio Buarque de Holanda e que recebeu durante a história diversas interpretações, né? E acho que o filme ele se coloca muito bem como uma metáfora desse homem cordial nos tempos de hoje. E eu fiquei nessa curiosidade, o que veio antes? A vontade de fazer um filme com esse título ou o título veio depois do filme? Bom, boa tarde, Bruno, boa tarde, Paulo. Bom, primeiramente fico muito feliz em ouvir você dizer que o filme já está aí entre os seus favoritos. O título ele veio um pouco depois, numa etapa que eu já estava no segundo ou no terceiro tratamento do roteiro. Este é um roteiro escrito a 4 mãos. Eu convidei o Pablo Stoll, um uruguaio, diretor e roteirista fantástico, que muita gente conhece pelo seu trabalho que teve maior alcance, que foi o Whisky, um filme de 2003, que recebeu muitos prêmios internacionais e chegou com força aqui no Brasil na época. Filmaço. Um filmaço que foi referência para mim para o Último Cine Drive-In. O Whisky foi a grande referência para o Último Cine Drive-In, e aí eu tive a honra de conhecê-lo no Festival de Gramado. Ele estava por lá e aí eu convidei para escrever esse novo projeto.
Então existia uma vontade de falar desse momento que a gente está vivendo, desse momento de ebulição e de afloramento de uma onda de conservadora, reacionária e de muita intolerância. E o título veio depois, quando a gente já estava com o roteiro já um pouco avançado, a gente estava quebrando a cabeça para um título, e aí veio O Homem Cordial, uma referência, como você bem disse, ao conceito do Sérgio Buarque de Holanda, né, que ele escreveu em Raízes do Brasil. Mas é uma referência, é uma ironia, é uma citação, não é de forma alguma uma tentativa de traduzir para a linguagem audiovisual o conceito que o Sérgio Buarque criou lá naquela época, em que inclusive, passado-se tanto tempo, cada vez mais passível de interpretações críticas e análises diferentes, né? E, Iberê, antes de entrar na temática exatamente do filme, eu queria falar um pouco de São Paulo. Gostei muito da São Paulo do filme. A gente acaba conversando muito sobre isso aqui, né? Sobre como a variedade, né, de diretores, de linguagem no cinema brasileiro vão nos apresentando várias cidades, e eu acho que o teu filme apresenta, por incrível que pareça, que é uma cidade que está o tempo todo na tela, apresenta uma São Paulo nova para esse momento do cinema brasileiro. Muito natural, sem fetiche, sem grande romantização. Fala um pouco de como que é filmar São Paulo, a noite de São Paulo, principalmente, que está muito presente no filme, e uma cidade que, enfim, pode estar em vários dos filmes que são referência para você, principalmente nessa questão de centro, periferia, a coisa do ônibus, que está sempre muito presente em filmes rodados em São Paulo. Fala um pouco, como é que você encontrou essa São Paulo? Pois é, então, quando a gente decidiu trazer esse filme pra cá, porque eu sou de Brasília, né? É um filme com DNA brasiliense, mas que eu senti desde o princípio que era um filme que não seria muito difícil rodá-lo em Brasília. Eu precisava de uma cidade grande, de uma metrópole que nunca dorme, com uma noite... com uma cidade, sobretudo uma cidade opressora, né? Que pudesse ser um novo personagem que está oprimindo ali o personagem do nosso protagonista, o Aurélio Sá, vocalista da banda, interpretado pelo Paulo Miklos. E aí foi um desafio. A Maíra, que é diretora de arte do filme e também produtora do filme, ela também é de Brasília, e a gente veio um pouco antes para cá, e a gente tinha um medo, né? Na verdade, 2 medos, assim, ou cair no clichê, ou perder a oportunidade de não mostrar lugares incríveis por desconhecer a cidade e nem saber que esses lugares existem. Quando entrou o Pablo Baião, o diretor de fotografia, fantástico, acho que fez um trabalho incrível no filme, o filme tem muito dele ali. O Pablo, ele é carioca, já tinha filmado muitas vezes aqui em São Paulo, mas também é carioca. Então esse trio criativo, né, diretor, direção de arte e fotografia, eram estrangeiros, digamos assim. A gente contou com uma ótima equipe de produção e produção de locação, que foi nos apresentando muitas opções, e eu acho que esse olhar de estrangeiro sobre a cidade, a gente conseguiu tirar proveito dele. Porque, ao mesmo tempo que a gente tinha um estranhamento, né, aquele lugar que talvez seja familiar para o paulista, para quem nasceu aqui, para quem é daqui, talvez passa por ali todo dia, não consiga perceber a beleza ou a estranheza ou a peculiaridade daquele lugar. Para nós que somos estrangeiros da cidade, assim, a gente olhava e falava: uau, isso aqui é muito legal, isso aqui é incrível. E eu lembro que o produtor de locação falava: aqui? Pô, passei a semana inteira procurando isso aqui do lado da minha casa e tal. E ao mesmo tempo... a gente tinha essa assessoria do pessoal de falar assim: cara, aqui eu já filmei umas 5 publicidades, tem certeza que ia fazer aqui? Eu, não, aqui não, então. E só para complementar, entra nisso Paulo Miklos e Taíde, que são 2 caras que representam demais nessa cultura. Como que ajudou combinar um pouco nisso, você ter 2 caras da música e da arte, do cinema também, que tem essa... que, enfim, não sei se é porque eu sou daqui, mas que identificam muito, que acabam nos ajudando a localizar esses lugares também. Não, sem dúvida, assim, o Paulo, ele surgiu ainda no roteiro. Eu sempre quis fazer esse filme com o Paulo, inclusive a primeira sugestão foi até do Pablo Stoll, do uruguaio. Ele perguntou assim pra mim: você já viu um filme chamado O Invasor? Eu falei: pô. Falei: claro, tal. Aí na hora que ele falou isso, eu falei: Paulo Miklos, né, pra fazer Aurélio. Ele falou: pô, ótima ideia e tal. Então fui perseguindo essa ideia até o final, e deu certo a gente trabalhar com ele. E é isso, é um cara que, se pra vocês rola essa identificação, pra nós que é de fora também vem logo a imagem, né? O Paulo é de São Paulo, né? O Paulo Miklos é de São Paulo, assim. Brasília já foi a capital do rock.
nós tivemos várias bandas, boas bandas na década de 80, né? E os Titãs era São Paulo, né? Você tinha Legião Urbana, Plebe Rude, Capital Inicial, que era Brasília, mas Titãs, Zira é São Paulo, era a essência de São Paulo, né? E quando a gente começou a montar essa banda, até pela referência do Invasor, que também é uma referência em outros aspectos, a gente pensou, cara, e esse baterista que saiu da banda, um pouco inspirado no Negrete, a história do Negrete na Legião Urbana, que não teve o mesmo caminho que os outros caras da banda, até por ser negro e tal. E aí eu pensei, pô, cara, a gente tá na hora de reviver, talvez, ou reeditar a parceria Paulo Miklos e Sabotage. Quem seria o cara agora, São Paulo, assim, pra trazer, pra gente fazer? E aí eu pensei no Taíde, que, cara, o Taíde é o pai do hip hop, né, cara? Não teria... O Mano Brown que falou outro dia numa entrevista, não existiria Racionais se não fosse Taíde. Então, imagina a força desse cara e foi incrível trabalhar com ele. O carisma que ele tem é um negócio impressionante. E aí, eu também concordo com o Paulo de que essa leitura que você conseguiu fazer no produto final, né? Porque você falou, é interessante isso, né? São estrangeiros, né? São realmente a equipe mestra do filme, são de pessoas de fora. E, ao mesmo tempo, vocês conseguiram uma visão de São Paulo que a gente elogiou muito aqui antes do programa mesmo, que é uma visão sem afetação, né? É uma visão muito crua, a gente reconheceu todos os lugares, e quem é paulistano, quem sofre desta doença, como nós, a gente realmente viu uma leitura muito crua, um certo hiperrealismo, mas que não tem até alguns filmes hiperrealistas carregam até às vezes um exagero nesse hiperrealismo. Esse é um hiperrealismo assim que você não vê nada fora ali do que realmente acontece no dia a dia da cidade. Mas aí eu queria saber dentro disso, dentro dessa construção, e voltando um pouco ainda no título, que eu acho muito bom, eu acho que ele vai atrair muita discussão quando o filme, nessas próximas exibições e quando o filme estrear em si, no circuito comercial, que é essa visão do homem cordial, né? Porque a sua leitura hoje, né, de como você construiu esse filme a partir desse título, porque a gente falando grossamente, assim, o homem cordial é o homem emotivo, né? Eu acho que eu definiria assim como o homem convulsionado, um homem em extrema convulsão, que é o brasileiro. Essa coisa que não separa muito o que acontece na intimidade e na rua, e hoje em dia o que acontece nas redes sociais e na rua, e tudo é um bololô que pode crescer numa fogueira de vaidade, de violência, de raiva, de amor, de emoção e de ajuda. Esse homem e mulher em eterna convulsão, né? E o seu filme é sobre convulsão social, né? É uma faísca ali que pega todo mundo de uma maneira assim brutal, né? E eu gostei muito que você coloca personagens também sem um maniqueísmo, né? É lógico que você tem ali, você tem por exemplo, uma cena, né? Sem entregar muito mais uma cena de violência policial ali que não tem como você humanizar aquilo, porque aquilo é escroto mesmo, né? Mas no geral os personagens você coloca sem respostas fáceis, assim. Então eu queria saber como foi essa construção, e você tem ótimos atores, como você estava falando aqui. Como é que foi essa construção com os atores, né? Os diálogos são muito fluidos. Como é que veio isso no set? Não, ótima colocação, Bruno. Inclusive, você definiu muito bem, né? O meu entendimento também do conceito do Sérgio Buarque de Holanda é por aí. Você definiu muito bem esse homem cordial. A preparação de atores foi muito importante. A partir do momento que a gente fechou o elenco, e o elenco foi fechado em função de trazer para dentro do projeto pessoas que se manifestam, se colocam, estão ativas politicamente, que não têm medo de se manifestar. Essa escolha foi muito racional, foi muito consciente. Inclusive, por exemplo, nós temos a Roberta Estrela Dalva no elenco. Roberta Estrela Dalva, uma grande potência do Islã e da discussão da mulher negra na sociedade, na representação do cinema, inclusive diretora do filme Islã, A Voz do Levante, que está na mostra desse ano, que está aqui nessa edição da mostra. Nós temos o Taíde, que é um rapper, né? Ou seja, o rapper é por sua essência contestador, de se colocar, né? MC Sofia. A MC Sofia. Então, a gente foi trazendo para o projeto essas pessoas. Na medida que essas pessoas aceitaram fazer o filme, e nem todas aceitaram de prima, leram o roteiro e falaram, mas o que você quer dizer? E essa cena aqui, você está aberto a dialogar? O que isso quer dizer? Por que esse cara é branco? Por que esse cara é negro? Como é que esse roteiro aqui, toda vez que o personagem é negro, tá a rubrica lá, fulano de tal, 40 anos, negro. E por que quando é branco não tá a rubrica?
tantos anos, branco, porque... Então aí eu fui tomando consciência, aprendendo, mudei o roteiro, voltou. Então foi um processo muito colaborativo, de muito aprendizado. E aí entrou uma figura essencial, que eu trabalhei também no último Cine Drive-In, que é a Amanda Gabriel, uma preparadora de elenco. Ela é pernambucana, hoje vive no Rio, tem feito muitos filmes que a gente já viu, como Aquários, como Som ao Redor, como Bacurau, por exemplo, só para citar os do Kleber Mendonça, mas tem feito muito cinema de qualidade aqui em São Paulo, no Rio, tudo quanto é lugar. A Amanda veio com uma proposta da gente reunir o grupo todo, antes de começar qualquer trabalho, e passar 3 dias fazendo uma leitura de roteiro, que não era uma leitura técnica de roteiro, mas era uma leitura de discurso do roteiro. Então a gente leu esse roteiro e discutiu com mais ou menos 45 pessoas. Então a gente pegou o elenco principal mais atores, enfim, o elenco secundário, né? Que são aqueles... Porque o filme tem uma estrutura de road movie, só que numa grande cidade. Então o personagem do Paulo, ele vai passando, vai tendo encontros, e depois ele passa adiante, e muitas vezes esses personagens não voltam, com raras exceções. Mas ele esbarra com muita gente, várias situações são criadas e apresentadas. Todas essas pessoas se reuniram numa sala, e a gente passou 3 dias lendo esse roteiro e discutindo o que cada cena queria dizer. Obviamente as cenas mudaram, os atores foram se empoderando daquele projeto, do que se queria dizer. Não foi um processo alienante ou alienado, onde o ator que tem uma cena num bar, ele vai lá, faz a cena dele, vai embora, mas não sabe o que está acontecendo. Ele tinha consciência da função dele dentro do roteiro todo. E isso foi muito enriquecedor para mim, para entender mais sobre o que a gente estava falando, tomar consciência de... Por exemplo, vou dar um exemplo bem que eu acho que é muito forte dentro do projeto. No roteiro, naquela cena com a MC Sofia, para vocês que viram, mas sem fazer spoiler, a MC Sofia o desafia para um slam, ela faz a versão dele, no roteiro ele fazia a versão dele. Ela fazia a versão dela e ele fazia a versão dele. Nessa discussão, eu entendi que o momento é outro, o momento é da gente parar, da gente escutar, sabe? Sobretudo nós, homens brancos, héteros, já de uma idade, né? O Paulo com 60 anos, rico, famoso. Naquele momento, naquela circunstância, com aquela menina naquele palco, ele não tinha que falar nada, ele tinha que se calar e ouvir. Isso é uma coisa que mudou nesse trabalho de prévio, só para dar um exemplo assim, de algo que marcou bem o projeto, mas eu acho que em escalas menores e tal, isso afetou o roteiro inteiro. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu muito bem, é isso mesmo. E diante desse dilema, né, do filme, que é a pessoa conseguir provar sua inocência, o furor de rede social e como as coisas andam rápido, alguns outros filmes têm tratado disso recentemente também, a gente até conversava sobre isso, né, muitos tratando com crianças, né, a coisa do bullying nas escolas, muitos tratando pro lado da nudez, né, de compartilhamento de foto e coisa do tipo. Queria saber como que se você se relacionou com esses filmes de alguma forma, se você tirou coisas dali, e como que tá essa discussão para você hoje, assim, já que o filme embaralha muito a gente nisso, né? É muito difícil a pessoa provar a sua inocência. Quem tá contra ela tem muita dificuldade de explicar por que tá contra ela. Quem quer defender tem dificuldade de defender. Enfim, é uma salada que tá todo mundo meio errado e todo mundo tentando colocar o seu lado. Enfim, essas duas coisas. Então, como que você se relacionou, de certa forma, com esses outros filmes que tratam desse tema e sua sensação pessoal sobre essa maluquice que a gente tá vivendo aí? Bom, assim, o filme tem algumas referências que são muito claras pra gente. Uma delas é o After Hours, do Scorsese, que não trata disso, mas por conta da sua numa jornada de uma única noite, né? Um filme dentro de uma única noite numa grande metrópole, né? No caso do filme do Scorsese em Nova York, o nosso filme aqui em São Paulo. Tem um outro filme chamado Good Time, Bom Comportamento, aqui, tradução aqui no Brasil. É um filme que influenciou muito a questão do ritmo da câmera, da proximidade, do frenesi das sequências. Mas a gente eu não tive uma preocupação, nem eu nem o Pablo Stoll, outro roteirista, de buscar referências a esses outros filmes que estão falando dessa questão das redes sociais. O filme todo foi inspirado a partir de um vídeo que eu vi no YouTube, um vídeo que viralizou também ali, acho que em 2013. Foi um garoto que é quase linchado, o início de linchamento, mas ainda bem que não se concretiza, numa manifestação pró-impeachment em Copacabana, pró-impeachment da Dilma,
E esse garoto está sendo acusado de um roubo, ninguém consegue provar o que é, as pessoas vêm de longe sem saber o que aconteceu e já vem batendo, e já vem agredindo e puxa cabelo, e tem um senhor assim que você vê, um senhor que provavelmente mora ali na orla, pelas coisas que ele fala, sai daqui do meu quintal, não sei o que, alguma coisa assim, e vem dar um tapa bem forte na cabeça do menino. Aquela violência me chocou tanto que a ideia era falar sobre intolerância social, mais do que a coisa das redes sociais, mas da intolerância, um ódio de classe. A motivação principal era mais o ódio de classe. Teve uma frase do Almodóvar também, que ele disse em Cannes, que ele falou assim: eu não tenho filhos, mas se eu tivesse eu estaria muito preocupado com o futuro que ele vai herdar, porque eu vejo que está crescendo uma onda de intolerância e ódio de extrema direita no mundo todo. Aí eu tenho um filho de 5 anos, aquilo me chocou muito, porque eu ficava pensando, se o bicho pegar aqui, a gente vou embora. E você vai embora pra onde? Se o Almodóvar tá falando isso é no mundo todo. Então, a motivação ela veio mais daí. Mas a partir do momento que a gente vai falar no Brasil sobre ódio de classe, entrou a questão racial de forma muito forte. Eu não poderia me omitir. É muito difícil, tem toda essa discussão de lugar de fala, é muito difícil tentar me colocar no lugar de quem vive o preconceito no dia a dia. Tem toda essa dificuldade, mas eu não poderia me omitir. Se eu quero falar de ódio de classe no Brasil, não tem como você não falar da questão racial. E isso foi entrando de forma muito presente. Ao mesmo tempo, a questão das redes sociais também foi sendo absorvida pelo projeto mesmo. A gente foi puxando para dentro, porque é muito fácil você manifestar seu ódio, sua intolerância através de um telefone, através do computador, né? Você está protegido a quilômetros de distância, você não está perto. Essas pessoas são covardes, muitas vezes elas não têm coragem de falar na cara. Não têm coragem de falar na cara, mas falam por aqui. Só que isso estimula outras pessoas que têm coragem de falar na cara, isso gera uma sensação de pertencimento de grupo, isso vai criando uma onda e é algo que é muito perigoso. A sensação de ter aberto uma caixa de Pandora aí que a gente não sabe onde vai dar. Eu confesso que não sei. Assim, o filme não procura dar respostas, eu não sei se vocês veem dessa forma. O filme traz uma questão... traz uma inquietação, sobretudo, mas não procura dar respostas. Uma perplexidade. Eu acho até que, sei lá em Gramado, a gente passou o filme logo depois de Bacurau. Não foi muito legal. Treta, assim. hein? Primeiro que Bacurau é um filmaço. Segundo que as pessoas já estavam cansadas, queriam sair pra comer e tal, dar uma relaxada, absorver um pouco aquele filme, que é uma porrada. Estourar a cabeça do prefeito. Estourar a cabeça do prefeito. Mas é isso, você tocou no ponto, Paulo, porque Bacurau é catártico. Você se vinga ao longo do filme, você sente a catarse da realização ali, do vencimento da opressão, né? Você tem a violência do oprimido ali sendo colocada na cara, na tela, de forma explícita, e você, de alguma forma, se sente vingado. No nosso filme, não. E eu tô muito curioso para saber como é que as pessoas vão absorver isso, porque não é um filme que você sai confortável, eu diria. Mais provocativo, né? E ninguém não tem resposta fácil para nenhum personagem. Isso que é muito legal. Não tem... É a faísca que acende o pior e o melhor do ser humano, né? Então o jornalista que quer fazer o bem, na verdade a ingenuidade dele prejudica ele. A menina que ela quer fazer a justiça, na verdade também ela se equivoca e acaba usando uma violência também quase animal. O Paulo Miklos, o personagem do Paulo, ele se omite, né? Ele se omite, ele tem uma certa... Ele é muito... Não é muito fácil celular, você definir a briga ali que você vai comprar, né? E o celular, que é a causa de todo o problema, ele também é a causa da solução, né? No final, se não fosse um celular, também a situação teria terminado pior, sem querer fazer spoiler, já fazendo um pouco. Mas tem uma coisa que você colocou sobre o maniqueísmo, sobre esse lugar dos personagens, né? A cena da prensa, da violência policial, é uma cena que a gente discutiu muito, né? Até que... Porque é o único cara que não é humanizado. Até os outros policiais são, mas o principal da cena é o único. Agora, como é que foi a construção? Inclusive é um ponto delicado que talvez, enfim, vamos ver como é que o público recebe. A gente não tem tempo cênico para humanizá-lo, né? Primeiro porque ele aparece numa inserção e só, a gente não conhece ele de verdade. E o que a gente conhece dele é a persona construída por ele para aterrorizar.
Porque esses caras fazem isso. Eles não são daquele jeito. Eles criam um personagem. A fumaça, o cigarro, o jeito de falar, aquilo tudo é um personagem do personagem. Sim. E, inclusive, tem um momento, um lapso que a gente tentou construir, que é tudo um plano sequência praticamente ali, né? Mas tem um momento que ele se desconstrói. Tem um momento que ele se desconstrói, que ele fica meio atordoado, fica até meio bobalhão, até muda um pouco a voz, assim. Essa seria o momento que a gente tem, né? Que eu tentei, como diretor, ter como chave para mostrar que tudo aquilo que a gente tinha visto até então era uma construção dele próprio. Um personagem que ele criou, o Mauzão. Mas é isso, é rápido, é intenso, talvez o público não consiga perceber, e aí fica essa coisa de que não, aquele personagem lá tá maniqueísta, aquele personagem tá mauzão demais. Mas são os desafios da direção, também é só meu segundo e vamos nessa. Não, são, e também eu acho que a maldade, aí entra uma discussão filosófica, né, de você crer que existe a maldade, né, que existe uma função do mal, que existe uma pessoa que não tem realmente, que tem uma sociopatia, enfim, Eu não acreditava não, mas ultimamente tô começando a crer, viu? Que pode ser uma construção, também você pode dizer que é uma construção social, é uma coisa do indivíduo, mas aí eu queria partir nesse lance da escolha de São Paulo, assim, porque você falou que foi inspirado num vídeo, eu lembro desse vídeo que se passou em Copacabana e tal, que ocorreu em Copacabana, e, por exemplo, se fosse em Recife, se fosse na Bahia, se fosse em Manaus, mas São Paulo tem uma certa cabreirice, né, que a gente tem aqui. Que o Paulo Miklos tem demais, né? O Paulo Miklos tem demais. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação do Paulo e sobre essa aceitação mais, sobre essa construção junto com o Paulo, porque o Paulo ele tem ele é um personagem muito carismático, né? Ele é como o shape dele, a cara dele é muito carismático, o jeito dele, mas ele faz um cara que você fica ali, você fala, puta, quem que é esse cara? O que ele vai fazer agora? Será que ele é legal? Será que ele não é? Uhum. E o cara que brinda com você a cerveja no bar, só que você tá meio esperto ali, porque você não sabe direito se ele quer ser teu camarada ou se ele tá te pagando uma cerveja porque ele quer alguma coisa. Exatamente. Tem uma emoção no ar ali, né? E ele faz um personagem, talvez na carreira dele, o mais próximo ao que é ele mesmo, né? Sim. Isso, inclusive, foi uma questão. Quando eu cheguei pra... Ele gosta muito de contar essa história. Se ele estivesse aqui, ele ia contar isso. Que quando eu cheguei pra conversar com ele, ele falou, tá, mas me fala mais, me fala um pouco do projeto, assim, antes de receber o roteiro, né? Sobre o que é, me conta aí a sinopse. Aí eu comecei, não... A história é uma história que se passa numa única noite de um vocalista de uma banda de rock que fez muito sucesso até o final dos anos 80. Ele, não, pode, não vai rolar, cara. Eu tenho pra mim que cinema, eu gosto de viver outras histórias, eu não quero fazer eu. Eu falei, não é sobre... Deixa eu avançar, deixa eu evoluir um pouco aqui. Aí ele foi gostando, foi entendendo o conceito, ele gostou muito do projeto. E é incrível como ele abraçou, assim, o projeto, assim, a gente... ele só não está aqui hoje por conta de compromisso mesmo, porque ele é um cara que está acompanhando o projeto desde o início para todo lugar que a gente vai. Inclusive vamos junto para Cairo. O filme entrou no Cairo International Film Festival. A gente vai em novembro agora fazer uma viagem lá pro Egito. E o Paulo é isso que vocês falaram, assim. O Paulo, ele tem, ao mesmo tempo que ele é doce, ele tem uma agressividade muito grande no olhar, no rosto, na expressão. Mas ao mesmo tempo ele é um cara doce. Você vê assim, o Aurélio eu acho que é doce em muitos momentos. Você não consegue ver o que ele está pensando. Ele parece transparente num determinado momento, no outro ele age de outra forma, assim. O Paulo... Eu não consigo imaginar esse filme sendo feito por outro ator, assim. É meio clichê ficar falando isso depois de pronto, mas é muito... Mas é verdade. E quando a gente começou a trabalhar, o Paulo é de uma sabedoria muito grande, assim. O Paulo tem um espírito super jovial, você olha, né? O Paulo tem uma energia jovial, você vê ele no palco, você vê ele cantando e tal, mas o Paulo ele tá com 60 anos. Então, ele é um personagem que tá nas fronteiras, né? É um ator que tem condição de fazer um personagem muito nas fronteiras, assim. E o Aurélio é um cara que tá um pouquinho deslocado do seu tempo. Ele tá tentando voltar aos palcos, mas a música dele não faz mais aqueles sucessos que fazia antes, né? O rock era a voz da contestação, da rebeldia, da juventude. Hoje em dia não é mais. Talvez seja o rap, o hip hop, o funk, o slam. O funk mais hoje, o rap mais nos anos 2090. Então, é um cara um pouco deslocado do seu tempo. É um cara que viveu na adolescência ali ditadura, mas não lutou na ditadura. Ele não tem condição de chegar ali para aqueles jornalistas, para personagem da Dandara, para personagem do Thales Cabral, e passar uma experiência de como era na ditadura e tal, porque ele não viveu propriamente esse momento. A idade dele está no limiar aí. Ele era muito jovem.
Ao mesmo tempo, ele já é coroa pros meninos. Então, ele tá num lugar, ele tá fora do seu tempo, né? Por isso a gente escolheu o Rock. A gente precisava de uma celebridade. Essa celebridade é o quê? Um jogador de futebol? É uma personalidade da televisão? É um ator? É um jornalista? A gente escolheu o Rock justamente para ser esse cara que tá um pouco deslocado do seu tempo, sem saber lidar com essa realidade. Faz tempo que não andava na rua em São Paulo, porque era um cara, uma celebridade, por ter dinheiro. Então ele tá perdido o tempo inteiro e ele aos poucos vai se encontrando. E a gente tentou construir de uma forma em que você vê o personagem se soltando aos poucos. E ele vai soltando depois do contato com o personagem do Taíde, que é o Bestia. Ali é a chave para ele se encontrar. E há uma construção narrativa no filme em que tudo gira em torno desse cara, que é autocentrado, né? Totalmente autocentrado, tudo acontece por conta dele. A banda existe porque ele é o vocalista, o líder, o famoso. Então a câmera está colada nele, só aparece em quadro quem orbita em volta dele. E essa construção foi feita para a cidade também. E aí, aos poucos, na medida que vão entrando esses outros personagens periféricos, o personagem da Dandara, né, que é a Helena, a jornalista de uma mídia independente, de estilo mídia ninja, jornalistas livres, assim. Depois que entra o personagem do Taíde, que é o Bestia, esse antigo integrante da banda, que hoje é dono de um bar, que é ponto cultural, que faz o sarau lá na periferia e tal. Depois que entra a MC Sofia, depois que entra a Tamires Ohana com a personagem dela, que é a Marina, que é a irmã do Matheus. E principalmente, sobretudo, depois da intervenção porrada, ao meu ver, da Maria, mãe, que é a personagem da Roberta Estrela Dalva, essa câmera começa a esquecê-lo. A câmera começa a esquecer ele não é mais o centro do universo. Ali, naquele universo, nesse novo universo que ele foi adentrando na noite, ele não é mais a história não gira mais em torno dele. Não importa. Aquilo tudo que ele estava vivendo, todo aquele drama que ele estava vivendo, de não conseguir chegar em casa, de levar latinha no show, de não sei o quê, passa a ser white people problems mesmo. Assim, o maior problema agora é do Matheus. Matheus é que importa, não é mais... E aí a câmera vai esquecendo ele e a gente vai relaxando em relação a seguir o Aurélio, e aí a câmera não orbita mais em volta dele, e aí o filme vai ganhando outro rumo, inclusive saindo da noite, né? Numa cena que você falou sobre o Homem Cordial. O Homem Cordial não é o Aurélio só. O Homem Cordial são todos os personagens, e eu acho que tem uma cena que traduz isso muito bem, sem querer ficar mastigando pro público, mas assim, que é a cena quando o menino vai fazer a entrega dentro da porta, assim. Tem cordialidade, doçura, fofice maior do que daquela moça, né? Então... Não se preocupa se ele vai ter o dinheiro pro ônibus, seria uma verdade para quem anda de ônibus. Isso, Mas é super fofa, né, e tal, não sei o que, e dá no que dá. E a história vai para onde vai, e tudo acontece por conta daquele momento, daquela falta de empatia, falta de se colocar num lugar do outro, falta de parar para pensar que nem todo mundo, às vezes nem tem conta bancária, muito menos tá com dinheiro ali no bolso pra, né, porque pra ela pode ser uma mixaria, uns R$4, R$5 pra pegar um ônibus, mas pra aquele menino era fundamental. Então, bom, me perdi um pouco, nem lembro mais qual era a pergunta, mas eu fui falando. Você falou da semiótica que vocês construíram, deve ter construído muito com o Paulo, essa semiótica da câmera, né? Sim. Que é uma coisa que eu não tinha reparado intencionalmente, mas a gente repara no absorver do filme, né? Muito legal. E você conseguiu fazer um filme que também é um entretenimento, né? Ele questiona, ele informa, ele emociona, enfim, é um filme muito, muito legal mesmo. Assim, a gente costuma provocar aqui, mas quando a gente gosta, a gente tem que reiterar o elogio. Uma pergunta já, até que a gente vai falar um pouquinho de outros filmes da mostra também, para falar um pouco de cinema de forma mais ampla. A gente está falando muito do debate, da atualidade do filme. Temos um problema grave de acesso aos filmes. O último Cine Drive-In, se eu não me engano, teve uma bilheteria muito tímida. Uma pena que pouca gente viu, no cinema pelo menos, né? Como que tá a tua relação com isso? Passar por essa fase de festivais e você é aflito com a coisa de levar mais gente na tela grande? Você acha que o VOD tá aí e não adianta muito ir contra? O que dá para fazer depois que o filme estreia para motivar ou aquecer esse debate? E, enfim, tua relação com todo esse cenário, com a vitalidade do filme que estreia no começo do ano que vem, né?
Pois é, uma preocupação enorme, né? Porque é tanto tempo envolvido, tanto dinheiro gasto, tanto talento, né? Tanta gente. A gente quer que ele seja visto no grande formato, porque é ali que é onde você vai ter a experiência em seu estado pleno mesmo, assim, com tudo que foi investido em som, imagem. O último Cine Drive-In, eu tive a sorte, enfim, o privilégio de tê-lo distribuído, de tê-lo na plataforma da Netflix. Não está mais nesse momento, mas ele ficou na plataforma da Netflix por praticamente 2 anos. E isso foi incrível, porque foram 190 países, tradução para 37 línguas. Então, infelizmente, a Netflix não nos fornece dados, mas imagino que ele foi mais visto lá do que nas salas de cinema. Salas de cinema realmente não foi como a gente gostaria, mas estava justamente no momento em que começou um declínio muito rápido, né, de bilheteria mesmo. É algo que me preocupa. Eu acho que existem medidas que cada produção pode ter. Existem medidas assim, acho que a gente pode abrir um pouco mais o leque para exibição em cineclubes. Tem aí o circuito de salas de TV da SP Cine, que é incrível. A Laís Bodansky está fazendo um trabalho incrível na SP Cine. Agora, é preciso ter vontade política, é preciso ter regulamentação. O exemplo que a gente viu acontecendo recentemente do último Vingadores, ocupando mais de 80% das nossas salas, eu acho obsceno. E eu não estou falando só do ponto de vista do produtor, da pessoa que realiza cinema, eu estou falando do ponto de vista do público mesmo, de você não ter oferta, sabe? Se a gente tem algum tipo de regulamentação para que os multiplex que tenham, sei lá, existe até um estudo desse, mas os multiplex que tenham até 7 salas, o mesmo filme não possa ocupar mais de 3 salas, todo mundo vai ter acesso a todos os filmes. Não estou falando de privar ninguém de ver nada. O que vai acontecer é que talvez a pessoa veja, em vez deles recuperarem o dinheiro investido deles em 2 finais de semana, eles vão recuperar em 3, mas a gente vai ter uma oferta maior. Eu gosto de fazer a analogia de que é como se você saísse um final de semana para lanchar e aí todos os lugares só tem hambúrguer. Todos os lugares só tem hambúrguer. Mas eu quero comer uma pizza, ou eu quero comer uma comida chinesa, uma comida tailandesa, ou um arroz com feijão. E não tem. Então, assim, é muito importante que a gente tenha alguma regulamentação. A maioria dos países tem regulamentação. E eu não estou falando simplesmente de cota de tela para cinema nacional, não. Se você tem se você impede que o mesmo título, ou que 2 ou 3 títulos ocupem todas as salas, naturalmente vão abrir espaços, vão abrir novas janelas aí para que os bons títulos brasileiros, ou argentinos, ou italianos, ou franceses que estejam chegando no mercado naquele final de semana consigam espaço. Isso é importante, a gente tem que falar sobre isso, hoje em dia a gente está tão preocupado em só manter os direitos já conquistados, porque todas as nossas questões básicas já estão sendo ameaçadas, que a gente fica com medo de avançar, mas a gente não pode desistir de querer avançar em alguns aspectos também não. Boa. Vamos dar um rápido giro por alguns filmes aqui que a gente quer destacar. Eu também quero pegar uns pitacos do Iberê sobre alguns personagens. Bruno Graziano, vimos há pouco o Banquete Coutinho, do Josafá Veloso, documentário que propõe um olhar aí sobre a obra do Coutinho, com uma entrevista que o Josafá fez em 2012, montando ali junto dos filmes do grande mestre do documentário brasileiro, com uma pergunta que carrega o filme: teria Coutinho sempre feito o mesmo filme? É o que indaga o Josafá de tempos em tempos. O que você achou do Banquete Coutinho? E aí já te provoco também, o que ainda tem para pensar sobre Coutinho depois de alguns documentários, exposição agora no Itaú Cultural, a incrível aula de abertura do João Moreira Salles, 2 horas falando sobre a obra do Coutinho. Enfim, o que te motiva ainda a ver um documentário sobre Eduardo Coutinho? Antes você falou dessa masterclass do João Moreira Salles, que eu reitero aqui a dica, que é muito bom. É quase um pequeno mestrado, né? Para quem quiser, gratuito. Vale muito a pena. O Banquete Coutinho, bom filme, muito legal. Acho que Coutinho ainda é infindável o recorte que pode se ter de filme sobre ele. Agora, eu achei o filme uma mentira. E quem assistiu o filme vai entender, porque tem uma fala de uma personagem de um filme do Coutinho sobre isso, sobre a mentira do Edifício Master. E é uma mentira porque o Coutinho falava isso, né?
não interessa a verdade. A verdade crua. O que interessa é a interpretação. O que interessa é o que está ali, né? Quando o personagem se desmascara e se desfantasia. Se é verdade ou não, é outra história. Pro documentário e pra ele, a verdade não interessaria. Então, assim, a tese do Josafá, eu acho ela bem mentirosa, mas muito boa e muito saborosa. Ele fez um filme muito legal. Achei o filme muito redondo, muito bacana. Tem uma armadilha de fazer um filme sobre o Coutinho, que é entrevistar o Coutinho como o Coutinho entrevistaria o Coutinho, né? E também ele não escapa disso, não deve ser muito fácil ter chegado para entrevistá-lo. Qual que é a tua relação, Iberê, tem algo marcante aí com os filmes do Coutinho, com documentário em geral, para aproveitar o embalo aí? Eduardo Coutinho é uma grande referência, uma escola mesmo, né? Eu tive o privilégio de, ainda na faculdade, ele tava tendo uma mostra do Eduardo Coutinho no CCBB de Brasília, e a gente foi entrevistá-lo. Foi lá fazer uma entrevista. A gente fez uma entrevista longa com ele, foi ótimo. Depois a gente gerou um vídeo de uns 40 minutos assim, de entrevista, foi bem legal. E eu entrevistei ele, né? E aí, a primeira pergunta que eu fiz, assim, eu falei pro Eduardo Coutinho, a gente sentou, tava tudo pronto, eu perguntei pra ele assim, Coutinho, por que você faz cinema? Ele me olhou assim e falou assim, vai tomar no cu, pô, vai perguntar pro meu analista por que eu faço cinema, caralho. E aí ele deu uma pausa assim, eu fiquei, tremi nas bases, falei, puta, como é que eu comecei? Aí ele deu uma resposta linda depois. Então, o Coutinho não tem nem, assim, Edifício Master pra mim foi muito impactante, o Cabra Marcado pra Morrer, enfim, grandes filmes. E tem esse mal que saí do cinema com vontade de fumar, né? Eu que não sou um fumante, mais uma vez, vejo uma entrevista do Coutinho e fico me perguntando por que não sou um fumante de Marlboro Vermelho. Graziano, vimos há 2 dias, ou há 1 dia, né? Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer parou. Filme da Bárbara Paz, premiado na Europa, filme homenagem ao seu companheiro Hector Babenco. Melhor documentário de cinema em Veneza, né? Montou ali um timaço para montagem. Eu achei o filme impecável. Eu fiquei de cara tanto com a capacidade da Bárbara de brincar com essa situação. O filme tem uma autoironia ali muito legal, quanto com a leveza do Babenco de certa forma, ele é o produtor do filme, por que não, né? Ele tá produzindo um filme sobre a própria morte também. Enfim, suas impressões aí do filme do Babenco. É um absurdo, né? Um filme realmente de marca maior, assim, na história do cinema brasileiro. Recentemente a gente teve o Cinema Novo, do Eric Rocha, que também acho que entrou nesse patamar também foi laureado em Cannes, né? E a Bárbara deu uma entrevista... não lembro pra onde, mas que ela fala que acima da vontade dela de que as pessoas gostassem do filme, ela queria que as pessoas gostassem do Babenco, né? Terminassem o documentário gostando do Babenco. E eu acho que ela conseguiu, porque o Babenco, fora ser um dos grandes cineastas que filmou aqui no Brasil, de todos os tempos, né? Um grande cineasta de marca maior, ele era um cara controverso, ele era um cara, né? Um cara que se impõe ali, falastrão, já teve briga com muita gente. E eu acho que ela humaniza ele de uma maneira, assim, realmente amorosa, né? É um filme lindo. Uma poesia visual maravilhosa. E o Babenco, Iberê, tem algo... Eu tô doido pra ver esse filme da Bárbara. E eu fiquei feliz que ontem eu comentei aqui, né, com vocês, que o filme vai lá pro festival no Egito, né, no Cairo. E tava lendo a programação, vendo quem mais vai estar lá. E vi que o filme da Bárbara vai estar numa mostra paralela. E eu fiquei super feliz porque eu perdi aqui, não consegui ver aqui na mostra. Aí eu falei, olha só, vou ver lá. Eu não sei se a Bárbara vai, tomara que ela vá. Muito bom. Registrar também, assistimos VASP Network, do Olivier Assayas, ou Assayas, produção do Rodrigo Teixeira, com Wagner Moura no elenco. Gostei bastante do filme. Penélope Cruz. Filmão maduro, né? Aquela sensação. É claro que a gente aqui faz um recorte muito puxando para o cinema nacional. E sempre que eu vejo um filme dessa magnitude, eu saio feliz, né, com o tamanho do filme, né? Eu tava ainda muito... Foi exatamente no dia que eu tava lendo o livro de memórias da Fernanda Montenegro, e tinha sido o aniversário dela na véspera, e eu fiquei pensando nisso, vendo o filme. Falei, pô, a gente tá falando de uma atriz de 90 anos, né? E o Wagner tá filmando o que quer, cara. O que vai ser esse cara com 90 anos, né?
O cara tá num filme desse tamanho, com uma piada sobre o personagem dele, né? Porque tem uma piada com o Pablo Escobar no filme. E, porra, é o Wagner, né? Eu não sei, eu fico, mais do que aqui ficar comentando a cinematografia, eu fico contente do tamanho da produção e ver o cara segurando a onda, assim, é legal, né? O Wagner tá em mais um filme aí falando inglês, espanhol, russo, segurando a bronca, sendo ali um suposto galã, numa trama que é conhecida, baseada no livro do Fernando Moraes, Os Últimos Soldados da Guerra Fria, a coisa dos cubanos presos em Miami, né? Eles estão lá para investigar as instituições anti-Castro, e uma trama complexa, mas que em 2 horas e 10 aí o filme explica bem. Eu acho que esse filme, além de tudo que você falou, ele merece ser visto por 3 pontos, né? Ele é um filme, para quem tem lembranças e nostalgia dos anos 90. Ele é um filme que a gente sempre fala aqui, né? Um filme do início do celular, né? Ele tem aquela fase ali que tá muito boa de ver no cinema, que é o comecinho do celular, que é 91, 90... As pessoas ainda não estão todas no celular. Ainda não tinha Windows e tal. É um momento que hoje já virou histórico, muito legal de ver, assim, bem filmado no cinema. É o grande filme do Assayas no sentido de valor de produção até agora, né? E eu vi outro filme dele na mostra agora, ele é um cineasta que realmente vale ser visto. É um filme com atores maravilhosos. E é um filme tropical, solar, cubano. Então é um suspense muito bem feito, né? Um thriller muito bem construído. Eu achei um filmaço. Que mais? Parece que a gente gosta de todos os filmes, mas essa mostra tá realmente especial, né? Tá boa. Vida Invisível, a gente vai ter um programa só pra falar do filme. Ele estreia só em novembro e logo a gente traz aqui a entrevista com o Karim, entrevista também com a Carol, uma das atrizes, e fala mais especificamente de A Vida Invisível, que já foi exibido na mostra. Agora a expectativa é pra estreia no circuito. Estreou em Fortaleza, né? No Ceará, no mês passado. E estreia no circuito no mês que vem. Assisti 3 Verões, o novo filme da Sandra Kogut, lá no Teatro Municipal. Linda exibição. Absurdo o que Regina Casé consegue segurar de uma sala grande. Eu não acho que tem nada parecido com isso. Tem uma questão ou outra sobre roteiro, sobre essa construção de personagem. Pessoalmente, confesso que às vezes me cansa um pouco essa coisa da empregada que não consegue direito falar os termos da patroa, mas entendo ali o conflito. Agora, é impressionante, é um sketch, assim, né? A Regina Casé tira a gargalhada de 5 em 5 minutos. Isso é digno de nota. Acho que ela tá com esses filmes ganhando o devido valor que ela tem enquanto artista e com essa capacidade impressionante de fazer um filme com gargalhadas do começo ao fim. Mais algum, Bruno Graziano, que você queira citar? Eu espero do fundo do meu coração, como paulistano, que o Teatro Municipal agora permaneça como a nossa grande sala, né? Porque São Paulo estava sem a sua grande sala, com capacidade para 1.000 pessoas. Então que o Teatro Municipal se mantenha para grandes estreias, para a sala sendo usufruída dentro de mostras, porque é lindo, né? Uma exibição ali no teatro é muito bonito, né? Vale demais. Iberê, o clichêzão aqui do programa, conte aí os filmes do cinema brasileiro contemporâneo que você curtiu, que você viu em algum festival aí nos últimos 5, 10 anos, alguém que você pega a fila para assistir, que fica ansioso mesmo para saber qual que é o próximo filme da diretora, do diretor. Fala um pouco quais são seus favoritos aí. Bom, dos últimos 5, 10 anos tem bastante coisa aí. Provavelmente eu vou esquecer alguém. Mas vamos começar aqui perto, assim. Eu assisti recentemente, agora, lá em Gramado, o Pacarrete, do Alain de Botton, que tá na mostra aqui. Eu não sei se vocês já puderam assistir. Eu acho que é um filme bem bonito, é um filme lindo, que não é à toa que tá arrebatando prêmios por todo lugar que passa, com uma interpretação bem arriscada e exitosa da Lucrece, da Marcélia Cartacho. E vamos lá, mas, Karim é um cara que Karim, quando tem um filme novo do Karim, eu quero ver, eu sempre vejo, sempre acompanho. Eu acho que é de uma sensibilidade incrível, de uma sutileza, de uma elegância na direção muito, muito potente, assim.
eu acho que a gente pode citar, assim, eu estou impressionado, tive o prazer de estar ao lado do Rodrigo Teixeira lá em Gramado no júri no ano passado, não nesse ano, e é um cara que eu conheci mais de perto e passei a admirar, e vocês estavam citando aí, citaram 2 filmes dele, 2 ou 3 que tá aí na mostra. E, é um caso inédito no e cinema é um caso brasileiro, inédito no cinema brasileiro, né? Se a gente for pensar o tamanho dos filmes, aí, Ad Astra, né? Vários filmes que estão em cartaz, o Farol, que eu queria muito ver, mas não vou estar mais aqui em São Paulo, que vai fechar a mostra, o Farol com o Robert Pattinson e o William Dafoe. Então é um cara que eu tô assim olhando, porque eu acho que não é só uma questão de tamanho, é uma questão de curadoria. Ali a valor de produção com olhar artístico que é incrível, assim. Mas é isso, assim, tem muita gente boa aí fazendo coisas, tem a galera lá o André Novaes, eu acho Temporada um filme muito legal e aprendo muito vendo o cinema da galera ali de Minas. Então, e o Kleber Mendonça consegue... É impressionante, os filmes do Kleber, ele sempre me faz uma pegadinha, ele sempre me mostra o tanto que eu sou preconceituoso. Por exemplo, no Bacurau, na hora que aparece aquele disco voador e que depois se revela que o disco voador é um drone, eu comigo mesmo fiquei pensando, caramba, aquele senhor lá da moto deve estar até agora achando que era um disco voador. Na hora que o cara vem, não, era um drone com certeza, não sei o que, tal, fala marco, fala tudo. Claro, preconceito meu, né, o cara do interior, né, zona rural, mais velho, eu já acho que ele não vai saber. Então, enfim, tem muita gente boa, muita gente talentosa aí. Maravilha. E uma coisa muito interessante que o Karim contou na entrevista, e depois vamos ter um programa sobre a vida invisível, é que em alguns lugares pelo mundo ele prefere que o filme seja divulgado sem o louro de Cannes, porque ele acha que tem que buscar um cinema popular. E às vezes chegar dizendo que ganhou Cannes, ele mesmo disse que é um festival para a indústria do cinema. Gosto muito dessa busca por um cinema popular. Claro que o cara quer ganhar um prêmio em Cannes, óbvio, mas acho muito boa essa... Por isso até perguntei a questão do alcance mesmo, que eu acho que tem um momento também do cinema brasileiro de estar fazendo muita coisa e me interessa muito essa busca por esse público de televisão também, por esse alcance. Acho que O Homem Cordial tem disso. É um filme que é acessível, que é uma história bem contada, que não tem afetações cinéfilas, né, superficiais, assim. E acho que nisso os filmes se encontram um pouco, assim, de ter um acabamento, ter muito rigor estético, mas querer conversar com todo mundo. É isso, Bruno Graziano? É isso. Tem mais... Você falando agora... Uma semaninha de credencial da mostra aí. É isso. Não, eu ia só indicar o melhor filme que eu vi na mostra até agora foi o Empuxo, um filme australiano. Vai ter 2 sessões ainda. Pra quem quiser procurar, é uma obra-prima. Filme australiano, cambodiano. Traiu o movimento, hein? Filme australiano. Não pode, né? Não pode, só filme brasileiro. Então eu vou elogiar o que a gente viu ontem, o Papicha Argelino. Que filmaço, hein? Que filmaço. A gente fica falando, né? Vai ser Vida Invisível ou Bacurau, né? E aí vem uma bomba daquela da Argélia que podia ser um filme brasileiro também, um filme que fala com todo mundo, um filme de hemisfério sul aí, de contra tudo e contra todos. Filmaço. Muita coisa boa. Iberê, valeu pelo papo, valeu por ter passado aqui no estúdio. Boa estreia logo mais. O filme ainda é exibido na mostra nessa quinta-feira, 24, às 6h20 e no domingo, às 2h. A estreia em todo o país pros primeiros meses do ano que vem. Valeu, boa jornada aí com o filme. Valeu, muito obrigado. Foi ótimo o papo aqui. Eu tô invejando vocês aí que estão conseguindo ver tanto filme aí na mostra. Eu tô aqui com uma agenda um pouco mais complexa, eu não tô conseguindo ver tudo isso, mas anotei aqui as dicas. Valeu, Grazi. Até semana que vem. Valeu, um abraço. Falou! Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança. Eu via minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo,
mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca. Um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas. A curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor. Coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira.